falar, né? Que o Senhor vai ajuntar pessoas de todos os lados. Quando der o tempo, o Senhor for nos chamar para o tempo final, o Senhor vai ajuntar pessoas de todos os campos. Então a palavra do Senhor vai começar a ser, nesse tempo Jesus já começa a edificar várias pessoas, né, de cada lado. As pessoas estão levando o Evangelho do Senhor, explicando a palavra do Senhor aos filhos de Deus. Então as pessoas começam a ouvir, começam a compreender. As pessoas ajuntam para ouvir a palavra do Senhor. E quando é no tempo final, o Senhor vai ajuntar todas as pessoas para que ele possa ter o exemplo e o fundamento daquilo que Deus viveu e nos deu um ensinamento para que nós possamos ser salvos. Quando nós paramos, quando nós ouvimos, quando nós botamos em prática aquilo que é mais precioso, que é a vontade de Deus. Quantas vezes, meu irmão e irmã, nós tiramos do nosso coração a vontade do Senhor para que nós possamos fazer a nossa vontade. Saímos da graça, do corrigimento de Deus para que nós possamos fazer a nossa vontade e não a vontade do Senhor que nos chama. O Senhor nos chama essa noite para que nós possamos compreender o exemplo da palavra, para que nós possamos botar em prática, para que nós possamos ouvir e compreender através do Espírito Santo que nós vamos ouvir e compreendendo, para que essa palavra possa ser plantada em nosso coração, na nossa mente. Precisa que nós paramos e pedimos ao Senhor a graça e o poder da unção do Espírito Santo, para que assim nós possamos ser transformados. A segunda leitura nos dá um grande ensinamento para que nós possamos compreender. Quantas vezes nós paramos, nós escutamos, mas nós colocamos a palavra de um lado e sai do outro, nós deixamos aquela palavra jogada fora. Não colocamos ela para que ela seja plantada em nosso coração. Tiramos do nosso coração o que é mais precioso, que é a vontade de Deus, que é o exemplo que o Senhor nos dá. Nós perdemos o contato com Deus através da nossa escolha. Saímos daquilo que é mais precioso, que é viver o exemplo de Deus. E queremos muitas das vezes fazer o que é a nossa vontade, que é fazer o desejo nosso, não o desejo do nosso amado, que é a vontade do nosso Deus, que é a vontade do Senhor Jesus, que deu a vida por amor a cada um de nós. Então Deus nessa noite, meu irmão, me manda, chama, não só eu, mas todos os irmãos que estão, para que nós possamos voltar ao caminho do Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que é mais belo, que é o desejo de Deus. O Evangelho que nos dá esse lindo ensinamento, né? Quando aquela pessoa pergunta a Jesus, né? E diz que poucos vão ser salvos. Então, olha que essa pessoa questiona Jesus: será que quantas pessoas vão ser salvas? É poucas pessoas que vão entrar no reino de Deus? O Senhor diz: se nós esforçarmos, se nós viver o chamado de Deus, nós possamos viver a vontade do Senhor, nós possamos ser salvos. Mas precisa que nós entramos pela porta estreita. Muitas das vezes queremos entrar no céu, mas pela porta larga, pelo mundo, pelas coisas que o mundo nos oferece, que é todo tipo de coisas que o mundo nos oferece, que é a bagunça, que é tudo pecado. E no pecado nós não conseguimos entrar no céu. Então Jesus vem nos dar a palavra. Precisa que nós entramos na porta estreita. Qual é a porta estreita, meu irmão? É aquela que nos dá, muitas das vezes, a angústia. Então, é a angústia? A angústia, nós olhar aquilo que é errado no mundo, e nós temos que afastar disso para nós viver as coisas boas. Que é nós afastar do pecado e entrar no caminho estreito, que é que nos leva no céu. E aí nós começamos a achar difícil, começamos a pensar, mas está tão gostoso as coisas do mundo, como é que nós possamos abandonar o prazer do mundo para viver a vontade do Altíssimo? Então Jesus nos dá esse ensinamento. O Senhor morreu na cruz para nos mostrar: o caminho será sofrido, mas se nós caminhar com ele, nós também seremos salvos. Então nós precisamos pegar o caminho que é estreito, para que nós possamos caminhar e chegar ao reino do céu. É como nós estivéssemos entrando pela porta da igreja e vir no altar, no teu corredor. O corredor passa pelo meio das cadeiras. Se nós quisermos chegar ao altar para nós receber a Santa Eucaristia, precisamos nós pegar o corredor e viemos nesse caminho estreito, receber a Santa Eucaristia. Assim vai ser como nós formos no céu. Nós precisamos largar todos os prazeres do mundo, afastando daquilo que nós achamos que é certo, para que nós possamos caminhar no caminho estreito que leva rumo ao céu. É nós afastar o nosso pensamento da maldade, do pecado que há no mundo. Qual que são as maldades do mundo, meu irmão e minha irmã? É difícil para quem ensina falar dessas coisas, porque muitas das vezes vai falando, as pessoas levam pelo momento e falam assim: quem é a pessoa para dar esse ensinamento? Vai ver que também peca. Sim, todos nós somos pecadores, mas em outro momento que a gente começa a conhecer o amor do Senhor Jesus, a
A primeira coisa que a gente tem que fazer é renunciar ao mal, renunciar ao pecado, renunciar aquilo que a nossa carne tem desejo, né? Que é viver o pecado, que é viver o instinto humano, que é o prazer, para que nós possamos caminhar na satisfação e viver o exemplo do nosso amado Jesus, que é exemplo da nossa santidade. Quando nós caminhamos no exemplo de Jesus, nós vamos caminhar na porta estreita, para que nós possamos passar rumo ao céu. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus nos chama nessa noite. Olha o ensinamento de Jesus para aquela pessoa. Caminha na vontade de Deus, para que você possa entrar pela porta estreita. Não viver os prazeres do mundo, né? Vai viver a vontade do Altíssimo, afastando todo o nosso pensamento, todo o nosso desejo, o instinto egoísta que é nosso humano, para que nós possamos assim fazer a vontade do Altíssimo, que é viver o desejo do Senhor, né? Saindo daquele caminho que nos leva à perdição, né? Olha que a palavra do Senhor, a primeira leitura, nos mostra: o Senhor ajuda os povos de toda parte, para que assim todos possam viver e habitar com Ele o reino do céu. Todo aquele escolhido será protegido e guardado pelo poder do Altíssimo. Então, nós nesta noite precisamos de ouvir e botar em prática esse desejo do Senhor, que é muitas das vezes afastar o nosso olhar das coisas mudando, que é nós tirar do nosso coração o lixo. Quantos são os lixos que nós colocamos em nosso coração? E hoje o Senhor vem nos dar esse lindo ensinamento. Nós queremos entrar no céu. Eu quero levantar minha mão e dizer: eu quero. Então, fala para os irmãos: vocês querem ir ao céu? Levanta sua mão e diz: sim. Então, na palavra, o Senhor nos mostra claramente, meu irmão e irmã, que nós afastamos nosso coração, o nosso olhar das mudanças do mundo, que é a coisa que nos tira da graça, do poder da salvação. Não é o Jeromim que está falando de mim, mas estou falando daquele que está na cruz, daquele que é exemplo de santidade, modelo de salvação para todos nós. O Senhor nos chama a um tempo de santidade, a um tempo de transformação. Vivei os presentes do Altíssimo. O Senhor te chama a um tempo novo, um tempo onde nós possamos glorificar o nome santo do Senhor, tirar os nossos olhos das coisas miseráveis do mundo, né? Para que nós possamos assim caminhar rumo ao céu. Rumo ao céu nós deixar a porta larga e viver o caminho estreito que vai rumo reto ao Altíssimo. Amém?